Uma tela verde pulsando no escuro. Nada mais. Apenas pontos luminosos dançando em círculos concêntricos, atualizando-se a cada varredura da antena. 16 mil metros de distância. 9 navios japoneses cortando a escuridão absoluta ao norte de Guadalcanal, invisíveis ao olho humano. Mas ali, naquela tela do radar SG, cada casco de aço aparecia nítido como estrelas contra o vazio. Era 14 de novembro de 1942, 23 horas. Os operadores de radar do USS Washington sussurravam posições. Suas vozes ecoavam baixas na sala de controle. Do outro lado daquela água negra, almirantes japoneses apoiavam-se em binóculos e holofotes. Procuravam com os olhos o que nunca conseguiriam ver. 16 meses de treinamento com aquela tecnologia revolucionária haviam transformado a tripulação do Washington em algo novo. Algo que a doutrina naval ainda não compreendia. O radar de busca superficial detectava navios em distâncias que pareciam impossíveis. O radar de controle de tiro Mark III rastreava alvos e calculava soluções de disparo na escuridão completa. Juntos, esses sistemas davam ao Washington a capacidade de lutar cego, de matar o que não podia ver. Mas em novembro de 1942, ninguém na frota do Pacífico acreditava verdadeiramente que um navio de guerra pudesse vencer uma batalha naval moderna. Essa crença custaria vidas americanas. Os almirantes chamavam os encouraçados de vasos de triagem, plataformas antiaéreas flutuantes, escoltas caras reduzidas a proteger porta-aviões como contra-torpedeiros superdimensionados. A doutrina oficial declarava que encouraçados eram obsoletos, relegados a disparar artilharia antiaérea enquanto os porta-aviões faziam a verdadeira luta. Desde Pearl Harbor, os encouraçados rápidos haviam sido mantidos na coleira, proibidos de buscar combates de superfície, restritos a papéis defensivos. O Washington havia cruzado o Atlântico, servido com a frota britânica, transferido para o Pacífico. Em todo esse tempo, nunca havia disparado sua bateria principal contra um navio de guerra inimigo. Naquela noite, isso mudaria. Naquela noite, um navio e um almirante provariam que encouraçados adequadamente empregados, com a tecnologia certa, ainda podiam dominar um campo de batalha naval. Mas primeiro, os 3.700 americanos a bordo do Washington teriam que sobreviver ao que estava prestes a se tornar a ação de superfície mais violenta da Guerra do Pacífico. O encouraçado não era o problema. O Washington era uma obra-prima da engenharia americana. O segundo navio da classe North Carolina, estabelecido no estaleiro naval da Filadélfia em 14 de junho de 1938, deslocava 35 mil toneladas padrão, 44.800 toneladas totalmente carregado. Sua bateria principal consistia em 9 canhões de 406 milímetros, Mark VI, distribuídos em 3 torres triplas, capazes de arremessar projéteis perfurantes de 1.225 quilos a mais de 32 quilômetros de distância. Sua blindagem de cinturão tinha 406 milímetros de espessura. As faces das torres, 457 milímetros. 4 turbinas General Electric geravam 121 mil cavalos de potência, impulsionando-a através da água a 52 km por hora. Ela podia lutar, podia correr, podia absorver punição, mas na lógica distorcida da doutrina naval de 1942, era considerada valiosa demais para arriscar no papel exato para o qual foi projetada. Combate navio contra navio. 3 noites antes, o custo dessa doutrina havia sido pago em sangue. O contra-almirante Daniel Callahan havia liderado a Força-Tarefa 67 para essas mesmas águas. Sua missão era interceptar uma força de bombardeio japonesa. Seus navios incluíam os cruzadores pesados San Francisco e Portland, o cruzador leve Helena, os cruzadores antiaéreos Juneau e Atlanta, e 8 contra-torpedeiros. Deveria ter sido uma força poderosa, mas Callahan não tinha encouraçados.
A Marinha tinha exatamente 2 encouraçados operacionais em todo o Teatro do Pacífico Sul, Washington e South Dakota, e estavam sendo mantidos atrás, com o porta-aviões Enterprise, o único porta-aviões americano funcional restante no Pacífico. A doutrina dizia que porta-aviões eram preciosos demais para arriscar. Encouraçados existiam para proteger porta-aviões. Então Callahan foi sem eles. O resultado foi catástrofe. Em uma ação noturna confusa que os historiadores chamariam mais tarde de Primeira Batalha Naval de Guadalcanal, a força de Callahan tropeçou no grupo de bombardeio do vice-almirante Hiroaki Abe na escuridão. Os japoneses tinham 2 encouraçados, Hiei e Kirishima, o cruzador pesado Kinugasa, 2 cruzadores leves, 14 contratorpedeiros. O que se seguiu não foi uma batalha, mas uma briga de bar com canhões navais. Navios disparavam a queima-roupa, incapazes de distinguir amigo de inimigo. Navios americanos atiraram uns nos outros. Holofotes japoneses transformaram a noite num pesadelo de clarão e sombra. Quando a fumaça se dissipou, Callahan estava morto na ponte do São Francisco, morto por um impacto direto de um projétil de 356 milímetros. O contra-almirante Norman Scott estava morto a bordo do Atlanta, morto por projéteis americanos disparados na confusão. Os contratorpedeiros Barton, Cushing, Laffey e Monson estavam afundando ou afundados. Atlanta estava morrendo. Juneau seria torpedado e perdido com quase toda a tripulação durante a retirada. 706 americanos estavam mortos. Os japoneses haviam perdido apenas os contratorpedeiros Akatsuki e Udachi. Embora o encouraçado Hiei estivesse aleijado e seria afundado por ataque aéreo no dia seguinte. O almirante Chester Nimitz, sentado em seu quartel-general em Pearl Harbor, leu os relatórios pós-ação com alarme crescente. Os fuzileiros navais em Guadalcanal mal estavam segurando. O Campo Anderson, a pista de pouso que tornava Guadalcanal digno de morrer, estava sob bombardeio noturno de cruzadores e contratorpedeiros japoneses. Agora, a inteligência relatava outra força japonesa ainda maior indo para o sul. O almirante Nobutake Kondo estava vindo com o encouraçado Kirishima, 4 cruzadores pesados, 2 cruzadores leves, 9 contratorpedeiros. Sua missão era bombardear o Campo Henderson até reduzi-lo a destroços. Depois cobrir o desembarque de 11.000 tropas japonesas frescas. Se eles tivessem sucesso, Guadalcanal cairia. Os fuzileiros seriam massacrados. A primeira ofensiva americana da Guerra do Pacífico terminaria em desastre. Nimitz enfrentou uma escolha impossível. A doutrina dizia: nunca arrisque encouraçados sem suporte de porta-aviões. Mas o Enterprise estava danificado, operando com um convés de voo remendado da Batalha de Santa Cruz 3 semanas antes. Seu grupo aéreo estava esgotado. Se Nimitz mantivesse os encouraçados atrás para proteger o porta-aviões, o Campo Henderson seria destruído. Guadalcanal cairia. Meses de sangue e sacrifício seriam desperdiçados. Se ele enviasse os encouraçados sozinhos, todos poderiam ser afundados, deixando o Enterprise indefeso. Cada princípio que ele havia aprendido na escola de guerra naval dizia que isso estava errado. Cada jogo de guerra em que ele havia participado dizia que encouraçados operando sozinhos à noite estavam condenados. Mas os fuzileiros estavam sem tempo. Nimitz tomou a decisão mais difícil de sua carreira. Ordenou ao almirante William Halsey que liberasse os encouraçados, enviá-los sozinhos, deixá-los lutar navio contra navio. Que se dane a doutrina. O homem escolhido para liderar esta missão desesperada era o contra-almirante Willis Augustus Lee Jr. Com 54 anos de idade, Lee era um guerreiro improvável. Nascido em Netley, Kentucky, numa pequena cidade no condado de Owen, havia se formado na Academia Naval em 1908. Baixo, robusto e perpetuamente desalinhado, Lee parecia mais um professor rural do que um almirante. Seus uniformes nunca serviam direito. Usava óculos grossos. Falava com um sotaque de Kentucky que fazia outros oficiais subestimá-lo.
Mas, por trás daquele exterior mais impressionante, estava uma das mentes táticas mais refinadas da Marinha dos Estados Unidos. Lee era um atirador sem igual. Nos Jogos Olímpicos de 1920, em Antuérpia, havia conquistado 5 medalhas de ouro, 2 de prata e 1 de bronze em eventos de tiro. Ele conseguia colocar 10 tiros através do mesmo buraco, a 1000 metros de distância. Entendia a balística da maneira que músicos entendem o ritmo. Instintivamente, perfeitamente. Trajetórias, compensação de vento, queda de projétil, ângulos de antecipação. Não eram cálculos para ele, eram intuições. Quando ele olhava para um alvo, sabia onde mirar. Quando fez a transição de rifles para canhões navais, essa intuição veio com ele. Um rifle naval de 406 milímetros era apenas um rifle muito grande para Willis Lee. Os princípios eram os mesmos. Você calculava a posição do alvo, antecipar baseado em sua velocidade e direção, ajustava para vento e movimento e disparava. A única diferença era a escala. Mas Lee entendia algo ainda mais importante que artilharia. Ele entendia tecnologia. Especificamente, entendia radar de uma maneira que a maioria dos almirantes em 1942 não entendia. Enquanto seus contemporâneos tratavam o radar como uma novidade interessante, um dispositivo que poderia complementar a observação visual, Lee o reconhecia como uma revolução na guerra naval. Um navio com radar podia ver através da escuridão, através da fumaça, através da chuva. Podia rastrear alvos em distâncias que tornavam o engajamento visual impossível. Podia calcular soluções de tiro com precisão matemática. Mais importante, podia permitir que um navio dominasse um campo de batalha onde o inimigo estava lutando cego. Por 6 meses, Lee havia estado perfurando suas tripulações implacavelmente em artilharia dirigida por radar. Redesenhou os procedimentos de controle de fogo do Washington desde a base. No sistema padrão da Marinha, o operador de radar relatava contatos a um comunicador que os transmitia ao oficial de artilharia, que ordenava aos diretores de canhão que miravam as armas. Lee eliminou os intermediários. Ele conectou os operadores de radar diretamente ao oficial de artilharia e aos diretores de canhão. O oficial de plotagem de radar podia designar alvos em tempo real. O radar de controle de fogo podia rastrear a queda dos tiros e corrigir a mira entre salvas. Era um sistema que nunca havia sido testado em combate. Lee o havia desenvolvido através de centenas de horas de perfuração, refinamento, perfeição. Agora, ele descobriria se funcionava quando importava. A força-tarefa de Lee foi designada Força-Tarefa 64. Consistia em seu navio almirante Washington, o encouraçado South Dakota e 4 contratorpedeiros, Walke, Benham, Preston e Gwin. No papel parecia impressionante. 2 dos mais novos encouraçados da América com escolta de contratorpedeiros. Na realidade, era uma equipe improvisada que nunca havia trabalhado junta. O South Dakota acabara de chegar dos Estados Unidos após reparos da Batalha de Santa Cruz, onde havia sido atingido por uma bomba japonesa. Sua tripulação era verde. Muitos deles recém-saídos do treinamento. Os 4 contratorpedeiros haviam sido tirados de diferentes grupos de tarefas. Nunca haviam operado com os encouraçados. Não houve tempo para exercícios. Nenhuma oportunidade para desenvolver procedimentos comuns. Lee tinha exatamente um dia para soldar esta coleção de navios em uma força de combate. Os problemas iam mais fundo que apenas falta de familiaridade. Washington e South Dakota tinham sistemas de rádio incompatíveis. Seus equipamentos de comunicação entre navios operavam em frequências diferentes. Seus sinais de reconhecimento eram diferentes. Lee descobriu isso apenas depois de já estarem no mar. Teve que improvisar um plano de comunicação em movimento, usando luzes de sinal e manobras predeterminadas, porque os navios literalmente não conseguiam conversar um com o outro de forma confiável. Os contratorpedeiros tinham seus próprios problemas. Estavam armados com canhões de 127 milímetros e torpedos.
armas projetadas para lutas de faca de curto alcance. Contra cruzadores e encouraçados japoneses, estariam com poder de fogo inferior e alcance inferior. Sua única vantagem eram seus torpedos. Mas para usá-los teriam que se aproximar a menos de 9.000 metros, bem dentro do alcance dos canhões japoneses. Quando o sol se pôs em 14 de novembro, Lee levou sua pequena força ao redor da ponta ocidental de Guadalcanal. Os 4 contratorpedeiros lideravam em formação de coluna. Walke na frente, depois Benham, Preston e Gwin, seguidos pelos 2 encouraçados com Washington liderando o South Dakota. A coluna se estendia por mais de 3 quilômetros. 6 navios seguindo para águas que já haviam reivindicado dezenas de embarcações americanas. Os marinheiros haviam passado a chamar de Estreito do Fundo de Ferro, porque tantos navios descansavam no fundo do mar. Quando contornaram a ilha Savo, cada homem a bordo podia ver as manchas de óleo e destroços da Batalha de Callahan 3 noites antes. Corpos ainda flutuavam na água. Os destroços de contratorpedeiros americanos quebravam a superfície na maré baixa. Lee sabia no que estava se metendo. A inteligência havia fornecido informações detalhadas sobre a força de Kondo. O almirante japonês estava trazendo o encouraçado Kirishima, um veterano de Pearl Harbor e dezenas de batalhas desde então. Tecnicamente, um cruzador de batalha construído durante a Primeira Guerra Mundial e modernizado nos anos 30. Mas seus 8 canhões de 356 milímetros podiam lançar projéteis de 1.270 quilos a 30 quilômetros de distância. Com ele estavam os cruzadores pesados Atago e Takao, cada um armado com 10 canhões de 203 milímetros. Os cruzadores leves Sendai e Nagara, e 9 contratorpedeiros, 14 navios no total, cada um treinado em combate noturno, cada um armado com o torpedo tipo 93, o que os americanos chamavam de Long Lance, o torpedo mais mortal do mundo. Podia correr 19 km a 91 km por hora com uma ogiva de 490 quilos. O impacto podia quebrar um cruzador ao meio. 2 ou 3 podiam afundar um encouraçado. Os japoneses vinham treinando para combate de superfície noturno por 20 anos. Haviam desenvolvido táticas, equipamento e doutrina especificamente para lutar na escuridão. Seus vigias eram selecionados por visão noturna superior, treinados a níveis sobre-humanos de habilidade. Podiam detectar silhuetas de navios a distâncias que pareciam impossíveis para marinheiros americanos. Suas sinalizações luminosas e holofotes podiam transformar a noite em dia. Suas táticas de torpedo eram refinadas à perfeição. Haviam provado sua superioridade em combate noturno repetidamente. No Mar de Java, na Ilha Savo, no Cabo Esperança. Marinheiros americanos haviam aprendido a temer a noite. A escuridão pertencia aos japoneses, mas Lee tinha algo que os japoneses não esperavam. Ele tinha radar, e mais importante, sabia como usá-lo. Enquanto a Força-Tarefa 64 se movia através do estreito, os operadores de radar do Washington rastreavam cada contato. Podiam ver as montanhas de Guadalcanal e da Ilha Savo. Podiam rastrear aeronaves amigas retornando ao campo Henderson. Mais importante, podiam ver os japoneses chegando a 32 quilômetros de distância, muito além do alcance visual. Às 22h52, o radar detectou os primeiros navios inimigos. Um grupo de contratorpedeiros varrendo à frente da força principal. Distância: 16.400 metros. E se aproximando. Lee enfrentou uma decisão crítica. Ele podia abrir fogo no alcance máximo, usando sua vantagem de radar para atingir os japoneses antes que soubessem que ele estava lá. Mas isso revelaria sua posição, alertaria Kondo sobre a armadilha e possivelmente permitiria que o almirante japonês abortasse sua missão de bombardeio e escapasse. Ou ele podia esperar. Deixar os japoneses se comprometerem com sua corrida de ataque. Deixá-los chegar perto o suficiente para que não pudessem escapar. Então disparar a emboscada.
Era um risco terrível. Quanto mais perto os japoneses chegassem, mais provável era que detectassem a força americana. Se vissem os navios de Lee primeiro, se lançassem seus torpedos primeiro, a Força-Tarefa 64 seria aniquilada. Mas Lee entendia algo crucial. Os japoneses não estavam procurando um combate de superfície. Estavam esperando aeronaves do campo Henderson, barcos PT, submarinos, qualquer coisa exceto encouraçados americanos. Halsey havia mantido o movimento dos encouraçados tão secreto que até muitos comandantes americanos não sabiam que estavam vindo. Lee apostou tudo no excesso de confiança japonês. Ordenou que seus navios mantivessem fogo e mantivessem o curso. A distância fechou. 14.600 metros, 13.000 metros, 10.900. Na ponte do Washington, homens podiam ouvir seus corações batendo. Os operadores de radar chamavam distâncias em vozes sussurradas, 9.000 metros. Nessa distância, vigias japoneses deveriam ter detectado as silhuetas maciças de dois encouraçados. Mas os japoneses estavam olhando em direção a Guadalcanal, esperando ver os clarões de seu bombardeio. Não estavam olhando para trás. 7.300 metros. Lee não podia esperar mais. Às 23 horas exatamente, ele deu a ordem para abrir fogo. A primeira salva do Washington explodiu na noite. 9 projéteis de 406 milímetros, 24.300 quilos de aço e explosivo, arqueando através da escuridão em direção ao cruzador leve Sendai. Os projéteis eram dirigidos por radar, mirados em um alvo que as tripulações dos canhões não podiam ver, ajustados por um computador de controle de fogo que calculava a antecipação e elevação precisas. A salva levou 23 segundos para alcançar o alvo. Errou, mas não por muito. Colunas gigantes de água explodiram ao redor do Sendai, perto o suficiente para encharcar seus convéses. Seu capitão, percebendo que estava sob fogo de armas pesadas, imediatamente ordenou ação evasiva e fumaça. Mas Lee não estava focado no Sendai. Era uma distração, um alvo secundário. O radar do Washington havia identificado um alvo muito mais importante. O contratorpedeiro Ayanami, liderando a vanguarda japonesa. Estava mais perto dos contratorpedeiros americanos, mais perigoso para a proteção de Lee. A segunda salva mudou para ele. Desta vez, os canhões do Washington não erraram. Pelo menos um projétil de 406 milímetros, possivelmente 2, atingiram o Ayanami. Naquela distância, contra a blindagem fina de um contratorpedeiro, o efeito foi catastrófico. O projétil perfurou seu casco como papel, detonou em sua sala de máquinas, explodiu seus compartimentos de maquinário. O Ayanami parou morto na água, queimando ferozmente, sua tripulação lutando desesperadamente contra inundações e incêndios. A noite explodiu em caos. O South Dakota abriu fogo segundos depois do Washington, seus canhões rastreando alvos diferentes. Os contratorpedeiros americanos avançaram, tentando chegar ao alcance de torpedo. Sinalizações japonesas explodiram no alto, banhando o estreito em luz branco esverdeada. Holofotes se acenderam, sondando a escuridão. Cada navio estava disparando em algo, mas na confusão era impossível dizer quem estava atirando em quem. Rastreadores entrecruzavam a água em todas as direções. O trovão de armas pesadas se misturava com o estalo rápido de armamento de contratorpedeiro. Era a Batalha de Callahan de novo, exceto que desta vez os americanos tinham radar. Então, o desastre atacou. Às 23 horas e 37 minutos, o South Dakota sofreu uma falha elétrica maciça. Seu engenheiro-chefe, tentando corrigir um problema menor com seu painel elétrico, acidentalmente acionou os disjuntores principais. Cada sistema elétrico no navio morreu instantaneamente. Luzes apagaram. Telas de radar escureceram. Diretores de canhão perderam energia. Elevadores de munição pararam. Em segundos, um dos encouraçados mais poderosos da América foi reduzido a um alvo flutuante.
Geradores diesel de emergência entraram em ação, mas só podiam alimentar sistemas essenciais. A bateria principal ainda podia disparar em controle local, mas sem radar, sem diretores, os artilheiros estavam atirando às cegas. Os japoneses atacaram o encouraçado aleijado. Holofotes do Kirishima e dos cruzadores travaram no South Dakota, iluminando-o como um ator no palco. Cada navio japonês que podia trazer armas à tona abriu fogo. Projéteis de 356 milímetros do Kirishima martelaram a superestrutura do South Dakota. Projéteis de 203 milímetros do Atago e Takao rasgaram suas obras superiores. Em 90 segundos, o South Dakota levou 27 impactos. Suas antenas de rádio foram arrancadas. Seu radar foi destruído. Sua bateria secundária foi nocauteada. 38 marinheiros e um fuzileiro naval foram mortos. 59 mais foram feridos. Os contratorpedeiros americanos estavam se saindo ainda pior. Haviam avançado para a formação japonesa tentando lançar torpedos, mas estavam em menor número e com poder de fogo inferior. O Preston foi o primeiro a morrer, pego em fogo cruzado entre cruzadores e contratorpedeiros japoneses. Foi atingido repetidamente. Projéteis rasgaram seu casco fino, iniciando incêndios incontroláveis. Seu capitão ordenou abandonar o navio. Mas antes que a maioria da tripulação pudesse sair, seus paióis detonaram. O Preston desapareceu em uma bola de fogo, levando 117 homens com ele. O Hawke foi o próximo, liderando a coluna de contratorpedeiros americana. Havia pressionado mais perto da linha japonesa. Conseguiu lançar vários torpedos, mas antes que pudesse se afastar, o fogo de retorno japonês o encontrou. Projéteis esmagaram sua ponte, matando seu capitão. Mais projéteis atingiram sua sala de máquinas. Então um torpedo long lance martelou seu casco no meio do navio. O Hawke quebrou ao meio. Afundou em minutos. De sua tripulação de 250 homens, apenas 75 sobreviveram. O Benham foi atingido por um torpedo que explodiu sua proa completamente. De alguma forma, permaneceu flutuando, suas anteparas estanques segurando, mas não podia mais lutar ou manobrar. O Gwin, o último contratorpedeiro ainda operacional, estava queimando de múltiplos impactos de projéteis. Mas ainda tinha energia e governo. Seu capitão tomou a decisão amarga de se retirar, recolhendo sobreviventes enquanto recuava. Em menos de 15 minutos, a tela de contratorpedeiros de Lee havia sido aniquilada. Às 23 horas e 15 minutos, a força-tarefa de Lee havia efetivamente deixado de existir. 4 contratorpedeiros afundados ou aleijados. O South Dakota cego, surdo e em chamas, mancando para longe da batalha. Dos 6 navios que haviam entrado no Estreito do Fundo de Ferro, apenas o Washington permanecia operacional. Estava sozinho, enfrentando 14 navios japoneses, incluindo um encouraçado, 4 cruzadores e múltiplos contratorpedeiros. Cada cenário de escola de guerra, cada manual tático, cada pedaço de sabedoria convencional dizia que Lee deveria se retirar imediatamente. Estava em menor número 14 para 1. Não tinha apoio. Ninguém o culparia por salvar seu navio e tripulação. Mas Willis Lee olhou para sua tela de radar e viu algo que os japoneses não podiam ver. Em sua excitação ao martelar o South Dakota, na descarga de adrenalina de destruir contratorpedeiros americanos, os japoneses haviam perdido sua formação. Seus navios estavam dispersos, alguns perseguindo o South Dakota, alguns terminando contratorpedeiros, alguns vagando em confusão, e nenhum deles havia notado o Washington. Ele havia sido escondido atrás dos destroços em chamas do Preston e Hawke. Sua assinatura de radar mascarada pela carnificina ao redor. Lee tinha uma oportunidade, mas exigiria fazer algo que violava cada princípio de combate de encouraçado. Ele teria que carregar sozinho para o meio de uma frota inimiga. Lee deu a ordem que definiria seu lugar na história naval. Silêncio completo em todos os circuitos de rádio. Sem luzes.
sem comunicação com outros navios. Velocidade máxima à frente. Curso 030. O Washington acelerou para 48 km por hora. Seguiu direto para a linha de batalha japonesa. Seus operadores de radar rastreavam cada navio inimigo, chamando distâncias e rumos em sussurros. 13.700 metros para o Kirishima, 10.900 para o Atago, 9.000 metros para o Takao. Os japoneses ainda não o haviam visto. Seus holofotes estavam focados no South Dakota, agora queimando no horizonte sul. Seus vigias estavam observando suas vítimas morrerem. Ninguém estava procurando outro encouraçado. A 7.600 metros, praticamente alcance a queima-roupa para canhões de encouraçado, Lee deu a ordem para abrir fogo no Kirishima. A bateria principal inteira do Washington, 9 canhões de 406 milímetros, explodiu em uma salva perfeitamente coordenada. Naquela distância, com controle de fogo por radar, com um alvo estacionário iluminado por seus próprios holofotes, os artilheiros do Washington não podiam errar. A primeira salva cercou o Kirishima. A segunda foi um impacto direto. Depois outro. E outro. Em 7 minutos, o Washington disparou 75 projéteis de 406 milímetros. Pelo menos 9, possivelmente até 20, martelaram o Kirishima. O efeito foi devastador. Os projéteis do Washington, pesando 1.225 quilos cada, viajando a 700 metros por segundo, atingiram com a força de trens de carga. Perfuraram a blindagem do Kirishima como papel. Um projétil destruiu sua torre dianteira, matando todos dentro instantaneamente. Outro detonou em sua sala de máquinas, despedaçando turbinas e caldeiras. Um terceiro atingiu abaixo da linha d'água, abrindo um buraco que inundou 3 compartimentos. Seu mecanismo de direção foi esmagado, travando seu leme fortemente a bombordo. Ele começou a circular impotente, incapaz de manobrar, incapaz de escapar, enquanto o Washington continuava a martelá-lo. A bateria secundária do Washington de canhões de 127 milímetros juntou-se ao assalto. Mais de 100 projéteis martelaram a superestrutura do Kirishima, iniciando incêndios da proa à popa. Seu mastro pagode, a torre distintiva que abrigava sua ponte e sistemas de controle de fogo, foi atingido repetidamente. Janelas se estilhaçaram. Equipamento foi esmagado. Homens foram abatidos por metal e vidro voadores. O capitão Iwabuchi Sanji estava ferido, mas permaneceu em seu posto, tentando desesperadamente salvar seu navio. Mas não havia nada que ele pudesse fazer. O Kirishima estava morrendo. O almirante Kondo, observando seu navio almirante queimar, enfrentou a realidade amarga de que sua força havia sido emboscada. Ainda não sabia quantos navios americanos estava enfrentando. O fogo devastador despejando no Kirishima poderia estar vindo de múltiplos encouraçados. Seus cruzadores, Atago e Takao, viraram seus holofotes em direção à fonte do fogo de artilharia, finalmente iluminando o Washington. Abriram fogo com seus canhões de 203 milímetros. Lançaram uma salva de 16 torpedos tipo 93, mas o Washington já estava virando, seu radar rastreando as salvas de torpedo. Lee ordenou duramente a este bordo. O encouraçado gigante inclinou, correndo para o norte à velocidade máxima. Cada torpedo errou, alguns por apenas metros. Os cruzadores japoneses tentaram perseguir, mas Lee não estava fugindo, estava se reposicionando, usando a velocidade e radar do Washington para manter distância de engajamento ideal. Quando a distância se abriu para 10.900 metros, os canhões do Washington mudaram para os cruzadores. Sua primeira salva cercou o Atago, enviando colunas de água sobre sua ponte. A próxima salva foi mais perto. O almirante Kondo, percebendo que agora era o caçado em vez do caçador, ordenou retirada imediata. A força de superfície japonesa mais poderosa a se aproximar de Guadalcanal, desde a invasão, virou e fugiu para a noite. Atrás deles, o Kirishima estava morrendo.
Sua inclinação aumentava constantemente enquanto as inundações se espalhavam através de seu casco despedaçado. Equipes de controle de danos lutaram desesperadamente para salvá-lo, mas era inútil. À 1h da manhã de 15 de novembro, o capitão Iwabuchi ordenou abandonar o navio. A tripulação se reuniu no convés inclinado. Cantou o hino nacional japonês. Deu 3 vivas banzai para o imperador. Depois foi pela borda. Às 3h20, o Kirishima virou e afundou a noroeste da ilha Savo. Levou com ele 300 de sua tripulação. Foi o primeiro encouraçado afundado por outro encouraçado na Guerra do Pacífico e havia sido destruído por um único navio americano, lutando sozinho. Quando o amanhecer quebrou em 15 de novembro, a extensão total da vitória americana ficou clara. Navios de transporte japoneses que estavam esperando para desembarcar em Guadalcanal foram pegos no aberto por aeronaves do campo Henderson. Bombardeiros de mergulho e aviões torpedeiros enxamearam sobre eles. 7 transportes foram afundados. Apenas 4.000 dos 11.000 reforços japoneses alcançaram a costa e desembarcaram sem a maioria de seu equipamento e suprimentos. A tentativa final japonesa de retomar Guadalcanal havia fracassado. A maré da campanha havia virado decisivamente a favor da América. O custo havia sido terrível. O contra-torpedeiro Preston havia se perdido com 117 mortos. O Hawke havia se perdido com 175 mortos. O Benham, embora inicialmente salvo, afundaria no dia seguinte enquanto estava sendo rebocado. Felizmente sem perda adicional de vida. O Gwin estava gravemente danificado. O South Dakota precisaria de meses de reparos. No total, a Marinha dos Estados Unidos havia perdido 3 contratorpedeiros. Sofreu mais de 400 mortos, mas haviam parado os japoneses completamente. O Kirishima estava no fundo. Os japoneses nunca mais enviariam navios capitais para Guadalcanal. Os fuzileiros segurariam. O campo de aviação sobreviveria. A primeira ofensiva americana da Guerra do Pacífico teria sucesso. Quando os relatórios de casualidades foram compilados, uma estatística se destacou como quase inacreditável. O USS Washington, que havia derrotado sozinho um encouraçado japonês e expulsado uma frota inimiga inteira, não havia sofrido casualidades. Nem um único homem a bordo havia sido morto ou gravemente ferido por ação inimiga. O navio em si havia levado apenas um impacto. Um projétil de 127 milímetros que cortou sua antena de rádio. No engajamento de superfície mais violento da campanha de Guadalcanal, o navio que havia causado mais dano havia sofrido o menor. Era sem precedentes. Nunca aconteceria novamente na guerra. Mas a resposta oficial da Marinha foi mais silenciada. A batalha foi classificada como uma ação defensiva, não a vitória ofensiva revolucionária que realmente era. O relatório pós-ação de Lee, que enfatizava a importância crítica do radar na vitória, foi arquivado com pouco comentário. Os almirantes de encouraçado não queriam admitir que os defensores de porta-aviões estavam errados sobre a obsolescência dos encouraçados. Os almirantes de porta-aviões não queriam admitir que encouraçados ainda tinham valor ofensivo. Então, a vitória do Washington foi minimizada, tratada como uma anomalia em vez de uma validação de novas táticas. Lee foi promovido a vice-almirante em 1944. Recebeu comando da Força de Encouraçados Rápidos, 6 dos navios de guerra mais poderosos já construídos, mas permaneceram amarrados aos porta-aviões, proibidos de operar independentemente. Ele continuou a escrever papéis e estudos sobre táticas de guerra de superfície, sobre a integração de radar e fogo de artilharia, sobre o futuro do combate naval. Alguns oficiais juniores os leram e aprenderam, mas a hierarquia da Marinha permaneceu comprometida com a doutrina de porta-aviões que se tornara evangelho após Midway. Em 25 de agosto de 1945, 10 dias após o Japão se render, Willis Augustus Lee Jr. morreu repentinamente de um ataque cardíaco.
Ele tinha 57 anos. O homem que havia revolucionado a Guerra de Encouraçados, que havia salvado Guadalcanal, que havia provado que tecnologia e táticas podiam superar qualquer chance. Morreu assim que a guerra que ele ajudou a vencer chegou ao fim. O Washington continuou a servir por mais 2 anos após o fim da guerra. Participou de operações Magic Carpet, trazendo militares americanos de volta da Europa. Em 27 de junho de 1947, foi descomissionado no Estaleiro Naval de Nova York. Por 14 anos ficou na frota de reserva, lentamente enferrujando, ocasionalmente inspecionado, nunca necessário. Em 1º de junho de 1960, foi retirado do registro naval. Em 24 de maio de 1961, foi vendido para demolição por $544 mil. Foi rebocado para os quebradores, cortado para sucata. Nenhum esforço foi feito para preservá-lo como museu. Nenhum memorial foi erguido para comemorar seu serviço. O encouraçado que salvou Guadalcanal, que provou que os encouraçados ainda podiam dominar o combate naval, foi reduzido a lâminas de barbear e barras de reforço. Hoje, 83 anos após a Batalha de Guadalcanal, a conquista do Washington permanece amplamente desconhecida fora dos círculos de história naval. Crianças em idade escolar aprendem sobre os porta-aviões em Midway, os fuzileiros em Iwo Jima, as bombas atômicas que terminaram a guerra. Eles não aprendem sobre o encouraçado que lutou sozinho contra chances impossíveis e venceu. Mas o legado do Washington e Willis Lee vive de maneiras que a maioria das pessoas não percebe. O sistema de combate Aegis que protege navios de guerra americanos modernos é um descendente direto do sistema de controle de fogo por radar que Lee foi pioneiro. A integração de sensores e armas que ele defendeu agora é padrão em cada navio naval. Os princípios táticos que ele desenvolveu, engajar além do alcance visual, usar tecnologia para superar números, lutar com o inimigo onde ele está cego, são os fundamentos do combate naval moderno. Cada contratorpedeiro, cruzador e porta-aviões americano que vai ao mar hoje carrega o DNA da vitória do Washington em Guadalcanal. A ironia amarga é que Lee estava certo sobre tudo. Encouraçados com radar, poderiam ter dominado o combate de superfície durante toda a guerra se adequadamente empregados. Vidas poderiam ter sido salvas, batalhas poderiam ter sido vencidas mais decisivamente. Mas a inércia institucional e a cegueira burocrática impediram a Marinha de aprender as lições que o Washington ensinou. No fim, o som mais alto da guerra foi o silêncio da negação, uma tela verde pulsando no escuro, revelando verdades que ninguém queria ver, provando vitórias que ninguém queria reconhecer, salvando vidas que a história escolheu esquecer. O Washington venceu a noite que deveria ter perdido, e foi esquecido por fazer o impossível.